Estamos de volta com a nossa série sobre energia eólica offshore e hoje nós estamos recebendo aqui na nossa entrevista a Edisiene Correia, que é desenvolvedora de novos negócios da XEN Energy Group, empresa que desenvolve projetos de energia eólica offshore. Primeiro quero te agradecer, Edisiene, pela participação aqui com a gente, pela disponibilidade em estar auxiliando também, esclarecendo nessa série que estamos realizando para a Rádio Cultura. E primeiro gostaria de saber quem é a XEN? Boa tarde, Bruna. É um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que uma das funções do meu cargo é justamente levar esse esclarecimento, visto que a energia eólica offshore é uma tecnologia nova no mundo, não é só no Brasil, que está começando a desenvolver esse setor. É algo que vem se desenvolvendo. Claro que existem países que despontam, onde essa tecnologia já tem parques que já está em descomissionamento, mas, de maneira geral, no mundo todo, é algo novo, tá? Eu acho que a gente está acostumado, principalmente no Rio Grande do Sul, né, e eu que sou do Nordeste, a gente está acostumado com a energia eólica onshore, e a proposta da offshore é justamente tirar dessas áreas onde você teria uma competição aí com a agricultura ou com outros negócios, outras atividades econômicas e levar para alto mar, né? Isso falando da eólica onshore e falando da XEN e respondendo especificamente a sua questão. A XEN, ela é um grupo jovem, né? XEN tem 13 anos na Ásia, logo depois do terremoto de Fukushima, onde 3 executivos de empresas de energias renováveis se juntaram devido às consequências do terremoto, que gerou todo o problema, o desastre nuclear numa região específica do Japão. Eles se juntaram e visionários que são resolveram desenvolver uma empresa focada em Take an Action for a Blue Planet. Vamos fazer ação para o planeta azul, né, em benefício do planeta azul. Então, esse é o principal foco da XEN. São jovens, posso dizer que são jovens, que eles são todos mais novos do que eu, são bem jovens mesmo. Tem na faixa de 40 anos de idade, 40, 39, 42, então eles são bem jovens. E eles se juntaram há 13 anos atrás com esse ideal, porque eles são realmente, essa é uma filosofia um pouco diferente das empresas familiares multicentenárias, né, 300, 400 anos que você tem no Japão. A XEN é um bebezinho que tem uma filosofia diferente. Então, são esses 3 jovens que se juntaram com esse ideal de fazer diferente e descarbonizar. Então, eles começaram com fundos familiares a fazer projetos de energia solar. Isso deu muito certo e esse capital ele foi girando e rendendo, eles foram desenvolvendo novos negócios porque eles utilizaram da competência deles mesmos dentro de energia renováveis. E em 13 anos nós já temos atuação em mais de 10 países, tanto na Ásia quanto na Oceania e no Brasil, aqui nas Américas. Então, nós estamos presentes em vários países com projetos de energia eólica, onshore, offshore e solar, com o que a gente chama de digital energy e com projetos de bateria. Então, a gente atua nesses vários setores diferentes, tá? E hoje, a XEN, ela conquistou, por conta do seu potencial e da maneira como que ela se desenvolveu, ela conquistou um espaço dentro do mundo dos negócios bem significativo, principalmente na Ásia.
Então, é uma companhia que se destaca pelo seu crescimento exponencial ao longo desses 13 anos, e, por conta disso, ela tem alguns sócios bem importantes, vamos dizer assim. Então, hoje a gente já recebeu aporte financeiro de um fundo canadense, chamado CDPQ, é um fundo de aposentadoria, como a gente aqui no Brasil tem a Previ, do Banco do Brasil, lá no Canadá a gente tem a CDPQ. Nós recebemos também uma parceria de um fundo americano chamado Stonepeak, que está aportando capital em 5 países, né? Japão, Coreia do Sul, Filipinas, Vietnã, eu acho que Tailândia, se eu não me engano. São 5 países diferentes. Então, focado em desenvolvimento de projetos eólicos. Então, esses fundos, eles fazem com que a XEN desenvolva e esses financiadores, eles aportem o capital necessário para a construção e operação e manutenção dos parques, sendo ou donos ou parceiros após a construção. E como que a XEN chega aqui em Rio Grande, né, na nossa região sul do estado do Rio Grande do Sul? Qual o objetivo da XEN em se aproximar aqui da nossa região e quais os projetos que tem em mente? Então, a XEN ela veio para o Brasil em 2017 a partir de um brasileiro que trabalhava lá no Japão, na XEN, chega como estagiário, vislumbra a possibilidade de abrir novos negócios aqui no Brasil e começa com o desenvolvimento de projetos solares em vários estados do Brasil. E em 2021, após o lançamento do mapa eólico offshore pelo Banco Mundial, ele começa a pensar no desenvolvimento dessa nova fonte, porque tem potencial. O Brasil tem vamos dizer assim, nós temos alguns pontos que chamam a atenção para especificamente essa fonte, tornando o CAPEX, né, o montante de dinheiro envolvido na construção do parque muito atrativo se comparado com outros países. Então, diante desse cenário, ele vislumbra essa possibilidade. Então, eu fui contratada como executiva para desenvolvimento desses projetos, e no mapa dos eólicos offshore do Brasil, 3 áreas ascendem, vamos dizer assim, em termos de possibilidade. Uma é a região Nordeste, outra é o litoral carioca e outra é o litoral do Rio Grande do Sul. Então, quando eu fui contratada em abril de 22 para o desenvolvimento desses projetos, a partir da avaliação de parâmetros técnicos, estratégicos e ambientais, nós chegamos em 6 áreas, sendo dessas 6 áreas, 2 em frente à cidade de Rio Grande, especificamente em frente ao porto de Rio Grande. Assim chegamos aí. E como está esse processo hoje, não é? Para esses projetos, quais as perspectivas? Olha, Bruno, uma coisa que eu quero deixar bem clara é que ter o projeto não implica necessariamente em ter a construção do parque, tá? Sim. Nós estamos falando em projetos de capital muito intensivo, tá? Fazendo uma métrica só para você ter uma ideia de montante. O projeto que mais foi investido dinheiro no mundo é da ordem de 24 bilhões de dólares, tá? Cada projeto desse, de 3 gigas que nós temos, a gente está esperando um montante na ordem de 9 bilhões de dólares. Então, nós entramos com 6 projetos para que, ao longo do processo e usando os parâmetros e o afunilamento técnico, ambiental, estratégico e até de posicionamento do governo, que até então não está claro como essas áreas vão ser divididas ao longo do tempo para serem ofertadas ao mercado,
Isso é um ponto que a gente volta depois no que tem por vir, o que temos por vir. Então, a gente escolheu essas 6 áreas porque, ao nosso ver, eram as melhores áreas para o desenvolvimento dos projetos, tá? Porém, existe uma variável que não está na mão do empreendedor, que é ditada pelo governo. Quais são as áreas que serão afetadas ao mercado? Então, isso não está na nossa mão. Por isso que eu não posso dizer, olha, todos vão ser desenvolvidos, um vai ser desenvolvido, nenhum vai ser desenvolvido. A gente não tem como mensurar. Para você ter uma ideia, em outros mercados, como o mercado japonês, a XEN tem mais de 10 anos desenvolvendo projetos eólicos offshore e botando dinheiro. E em 10 anos, a área que ela desenvolveu, o governo ainda não optou por oferecer ao mercado. Então, a gente está de stand-by. Sim. E, então, esses projetos, né? Falou que tem um projeto aqui de frente para a cidade, 2 projetos de frente para a cidade do Rio Grande, né? Qual seria o montante de investimento para que esses projetos pudessem existir, levando em consideração que seja possível construir, não é? Porque precisa dessa liberação, não é? Ele precisa ser licitado, né? A área precisa ser oferecida pelo Estado, pelo governo federal que faz essa gestão, não é? Para que aconteça, né? Para que exista o parque. Então, qual seria o montante, né? O que para a gente poder ter uma dimensão, a pessoa que está nos escutando, nos assistindo, talvez ele pergunte, mas o que é esse parque, né? A gente conhece um parque que tem ali na área da Querência, que é um parque dentro da terra, mas o que é esse parque no mar? Então, pode explicar um pouco para a gente como que funciona esse parque, qual o montante que precisa? A dinâmica no mar é um pouco diferente. Primeiro, que quem está na terra não vai ver o parque, né? Os meus projetos, um está a 36 quilômetros e outro está a 42 quilômetros de distância, então da terra ninguém vai ver. Você vai ter que pegar um barquinho e ir lá no mar para conseguir enxergar as torres. As torres não vão ser pequenas. Comparativamente, uma torre dessas que vocês têm em terra é 1/3 mais ou menos do tamanho da do mar, ou seja, um filhotinho, né? Se a gente puder dizer assim. As torres no mar, elas são muito maiores, e daí o porquê do eólico onshore, do eólico offshore, não onshore, porque primeiro, no offshore você não tem essa disputa por espaço, nem por terras agricultáveis, primeira coisa. Segunda coisa, uma torre offshore equivale a de 2 a 3 vezes a quantidade de energia gerada comparativamente ao onshore, tá? Então, cada torre que a gente está pretendendo colocar nos nossos projetos, ela vai ter 20 megawatts, enquanto as torres em terra têm na ordem de 5, as maiores onshore tem 7 mega, tá? Então, 3 vezes mais a geração por torre, e a distância de uma torre para a outra é da ordem de 2 a 2,5 quilômetros. Então, de uma torre para outra, você pode passar um navio. Então, dentro desses parques, a gente já fez o estudo de navegabilidade, fazendo corredores para que se possa passar com barcos, com navios, para ter acesso de um lado ao outro do parque, porque nesses parques, em geral, por uma questão de segurança, se formam zonas de exclusão, tá? Então, os parques no meio do mar, eles funcionam como recifes artificiais, e esses recifes artificiais, eles são como berçários. Então, eles formam ali uma área de atração de peixes menores, e ao redor do parque
vai se formar, e isso eu estou falando baseado em artigos, principalmente europeus, onde se verifica essa atração dos peixes maiores. Então, ao redor dos parques, você tem tanto uma atração de peixes maiores, como uma alta produtividade. Então, são fenômenos que, dentro da área do parque, você tem uma zona de exclusão, mas ao redor, você torna uma área de atração para pescadores, vamos dizer assim, né? Porque você tanto aumenta a quantidade, quanto o tamanho dos peixes ao redor. Essa era uma das questões também que eu iria trazer, que é a questão do impacto que o parque faz na região onde ele é instalado, não é? Porque tem um convívio ali no mar, e existem outros setores que exploram o mar e que também protegem o mar. Então, como que vocês, como empresa, se preparam para isso, para implementar essa resposta, né, a essa situação? Sim, então, toda essa avaliação de áreas de convergência ou de utilização múltipla, ela já foi feita uma pré-avaliação, Bruno, antes da gente, não antes da gente protocolar, mas ao longo desses anos, após a submissão, a gente fez uma avaliação entre as variáveis que foram estudadas, tá? Então, entre elas, a gente tem a questão da pesca, claro, e os tipos diferentes de pesca. No Rio Grande do Sul existe uma peculiaridade, porque uma das áreas impactadas é uma área que não é legalmente aceita, né? Então, é um tipo de pesca que não é legalizada para o litoral gaúcho, mas é a que mais acontece na área. Então, a gente fez uma avaliação de vários tipos, com a utilização de diferentes instrumentos em relação à área que a gente está propondo, tá? Então, isso é um dos itens avaliados. Claro que o impacto existe, mas existe um impacto positivo e tem um impacto negativo, né? A partir do momento que se monta um parque eólico offshore, sim, é gerada uma zona de exclusão por conta de uma questão de segurança e por conta dos cabos que ali vão circular naquela área. Então, a gente não pode deixar que a pesca seja feita, principalmente a pesca como ela é feita no Rio Grande do Sul, que é a pesca de arraste. Então, essa é uma pesca que a gente não pode permitir dentro do parque. Porque você já pensou, se uma rede pega um cabo desse de um metro de diâmetro, não vai ser legal, né? Não. Além do prejuízo, né, um risco para a própria vida do pescador. Então, isso é um dos impactos, a geração dessa área de exclusão em termos de impacto negativo, porque ela deixa de ser utilizada. Mas, em termos de impacto positivo, ao redor do parque, você tem uma maior concentração de peixes de um tamanho maior do que o que geralmente ocorreria na área, conforme relatado nos artigos científicos dos parques implantados principalmente na Europa. Quando se fala nesses projetos, tudo é muito gigantesco, né? Então, desde o do valor de investimento, né? A gente está falando de bilhões de dólares, tamanho das torres, a área que ela fica, que é muito grande dentro do mar. O que a cidade precisa se atentar para receber um projeto desse, por exemplo, o projeto que a XEN vem preparando? Olha, uma das coisas que eu sempre tenho ressaltado é a questão de pensar em termos de engenharia para o futuro. A gente está falando em tecnologia de ponta, a gente está falando de uma perspectiva de um parque que vai começar no mínimo daqui a 5 anos, se a gente tiver as liberações ainda durante esse ano. Então, a gente vai contar 26 para ter leilão de área e mais 5 anos para ter estudos prontos, e aí depois é que vai começar a construção. Então, durante esse período, se você me permite aconselhar o povo de Rio Grande, né, tanto os profissionais já existentes
quanto principalmente os jovens que estão em fase de segundo grau, pensem na engenharia como um bom aconselhador, vamos dizer assim, uma boa carreira, porque eu sou suspeita porque eu sou engenheira de coração, amo engenharia, sou engenheira química e adoro o que eu faço, sou apaixonada pela minha profissão mesmo. Então, num horizonte de 8 a 10 anos, a perspectiva é que um parque desse, para cada giga implantado, ele gere 15 mil empregos. Isso é um dado não de Ediziene, não da Shenzhen, é um dado da Inglaterra, tá? É um relatório que foi feito pelo governo inglês, e isso é emprego direto. E para cada emprego direto, você gera 2,7 empregos indiretos. Então, a gente está falando aí de quase 40 mil empregos gerados indiretamente por conta da chegada dessa tecnologia. E, como você disse, né, não são só os números que são gigantescos, o desdobramento, eu acho que a comunidade e todos os setores que já perpassam por Rio Grande ainda não internalizaram o potencial que a eólica offshore tem. Se a gente pensar tanto na parte dos estaleiros que já estão aí implantados, quanto na parte de engenharia, de desenvolvimento de escritórios locais, porque os estudos vão ter que ser feitos aí, né? Quanto no potencial para embarcação, o ir e vir, porque a gente está falando de 30, 40 quilômetros de distância da borda, só que o parque tem 600 quilômetros quadrados, então tem mais quilômetro para dentro. Então, a gente está falando aí de embarcação indo e vindo todos os dias com várias equipes ao longo de todo esse período de construção, que são aproximadamente 3 anos, e nos últimos anos de estudos. A gente conversou aqui com a Ediziene Correia, desenvolvedora de novos negócios da Shenzhen Energy Group, que é a empresa que desenvolve projetos de energia offshore, eólica offshore, inclusive aqui para a nossa região. Ediziene, muito obrigado pela tua participação. Vamos encerrando aqui a nossa conversa, mas muita coisa ainda para ser conversado ao longo dos próximos anos. Obrigado, Bruno, pela oportunidade, é um prazer, e sempre que vocês precisarem, a gente está à disposição para esclarecer dúvida. Eu acho que esse é o papel da Shenzhen, e para evitar acontecer, eu estava ouvindo, vou contar só essa história porque é engraçada, eu estava ouvindo um podcast, né, da BBC da Escócia, e numa ilha pequenininha da Escócia, eles implantaram um projeto eólico offshore, e um senhor ligou para a rádio para reclamar, porque na ilha não tinha energia, e agora que estavam ligando aqueles ventiladores daquele tamanho, é que não ia ter energia mesmo. Então, só para esclarecer, o catavento vai gerar energia, não consumir energia. E essa quantidade de energia que é projetado para cá seria para quantos habitantes, mais ou menos? Olha, não tenho esse número de cabeça. Eu fiz isso no dia do evento que eu fui aí, mas eu esqueci. A nossa ideia, Bruno, não é descarregar isso no grid, é já atrair um parceiro para consumir essa energia no Distrito Industrial de Rio Grande. Sim, seria para adicional. Isso, exatamente. Certo, muito obrigado mesmo. A gente vai encerrar aqui a gravação, mas depois eu volto aqui a falar contigo.